A gente uma boa noite ou bom dia, mas prefiro boa noite. Hoje, sábado, dia 17 de outubro de 2015, são meia-noite e 14 minutos. A gente começa aqui nosso plantão do Vago Tempo, edição do final de semana, para fazer um comentário sobre as condições meteorológicas para as próximas horas no Rio de Janeiro. Então, o que a gente está tendo neste exato momento? Nós temos aí tivemos depois de registrar temperaturas muito elevadas, batendo aí o recorde do ano, e também a segunda, pelo menos a terceira maior temperatura já registrada aqui na cidade do Rio de Janeiro. Até eu tinha postado na linha do tempo do Facebook que nós tínhamos essa chance hoje de batermos o recorde de quinta-feira e esse fato se concretizou hoje. A temperatura ela praticamente quase que subiu 1 grau em relação ao dia anterior, mas não bateu o recorde histórico por pelo menos 4 décimos, que o recorde é o de 43,2, registrado dia 26 de dezembro de 2012. Bom, o que está acontecendo? Essa situação ela é normal ou ela está ficando anormal? Bom, a gente está com uma condição de um El Niño, e esse El Niño ele está fazendo o quê? Uma mudança da circulação de ventos. Quando você tem uma circulação de ventos de uma forma normal na atmosfera, pelo menos as características da estação vão ser respeitadas, pelo menos naquele macroclima. O microclima é aquela parte daquela região específica, daquele bairro, daquela cidade. E no macroclima, de uma forma geral, na região sudeste, região sul, no Brasil, ou seja, no país, no continente, enfim. Então a gente está tendo essa condição de El Niño que ele está atuando de maneira muito forte, e essa maneira muito forte que ela está sendo, que está acontecendo, né, que se configurou, está como um El Niño parecido com os anos de 97 e 98. 97 começou forte, meados de 98 começou a enfraquecer e depois começou a ter uma tendência de normalidade para uma laninha. Bom, a gente tem no momento esse El Niño que está configurado, ele tem ainda força para pelo menos esse verão de 2015 e 2016. E o que estava sendo previsto para a estação da primavera é que ele iria ficar desta forma, iria ficar configurado de uma forma que no sul teria muita chuva, e essa confirmação da previsão ela realmente está ok. Quanto à região sudeste, pelo menos no mês de outubro teríamos temperaturas acima da média e chuva abaixo da média. Bom, a gente está tendo realmente nessa primeira quinzena uma situação dessa. Porém, a partir da segunda quinzena a situação começa a melhorar aos poucos. Tanto é que a gente tem uma condição de pelo menos no finalzinho do mês de outubro, ou seja, nos 5 dias últimos de outubro, termos aí uma condição de uma atmosfera mais favorável à ocorrência de pancadas de chuva, de forma pontual, com até mais frequência. Não ainda é o retorno da chuva de verão, mas já começa a ter uma modificação em relação ao que está acontecendo de ter muita secura e sem aquela tendência de chuva. A temperatura vai continuar elevada, sim, claro, com certeza, até porque para você ter uma diminuição da temperatura é necessário que você tenha frentes frias chegando, até podemos ter desenvolvimento de área de estabilidade, e essa estabilidade causando chuva vai deixar a temperatura que ela não se eleve tanto, ou pelo menos que ela abaixe, que pode acontecer ela abaixar abaixo da média ou se manter dentro daqueles níveis, pelo menos de normalidade em relação à estação. Ok, então nós tivemos aí começando essa mudança de tempo devido à chegada de uma frente fria pelo litoral. Nós estamos no momento ainda com sensação de calor aqui no Rio de Janeiro, mas estamos agora com muita nebulosidade, e essa situação ela vai se avançar pelo menos aí durante o final de semana. Os ventos que estão
soprando do oceano para a massa de ar fria que chegou junto, que está tanto um pouco de umidade como também um pouco de ar mais fresco. E isso vai fazer com que a temperatura abafada, mas não tanto como aconteceu nos últimos dias. Temperatura a 30 graus não vai ter aquele 31, 32 graus. Então a gente deve ter aí qual vai ser aí a tendência, tá? Qual vai ser a tendência para a gente volta a ter essa condição de tempo voltando a ficar ainda seco, com muito calor, porém a gente vai ter o quê? Uma condição aí de chegada de frente fria já na próxima semana. Então temos aqui uma probabilidade próxima semana, entre quinta e sexta-feira, e essa frente fria deve causar um pouco de chuva. Essa frente fria que está chegando, quer dizer, que está agora chegando ao Rio de Janeiro, no máximo deve causar chuva pontual, ou seja, isolada, mas não deve ter aquela chuva para o quê? Para dar aquele volume de reservatório nos rios aqui no Rio de Janeiro. Daí, no máximo é mais para baixar um pouco mais a temperatura, o que é mais confortável mesmo é mais aquela situação de um tempo cada vez para o final de semana cada vez mais de tempo mais nublado que a gente pode ter aí. Bom, aí eu vou gravar um vídeo para a próxima no domingo à noite explicando aí como que vai ser, tá, para os próximos, assim, a tendência para os próximos anos em relação a uma reportagem que eu visualizei, muitos colegas compartilharam sobre que nós vamos ter no Rio de Janeiro a temperatura subindo 1 grau de média por ano. Então isso está alarmando um pouco as pessoas, está vendo que a gente vai chegar a temperatura de 50 graus, 52, enfim. Então eu vou explicar para vocês o porquê dessa reportagem, por que está sendo divulgada e realmente a explicação para isso, se realmente a gente vai ter ou não. Cada dia é uma reportagem diferente, fala assim, ela era glacial, fala em aquecimento, cada vez mais aquecimento, enfim. Então são divergências de informações. Eu acho nada justo a gente poder discutir de uma forma mais segura, né? E quero que vocês participem postando algumas perguntas em relação a esse assunto na minha linha do tempo do Facebook, ou se vocês quiserem lá ali no inbox, ali no Facebook mesmo, tá bom? Então, gente, não, só para fechar o nosso plantão do tempo, a gente não vai ter chuvas de uma forma, aquela pancada de chuva temporal, pelo menos não há essa previsão para esse final de semana, no máximo uma chuva pontual, que deve acontecer, não está nada assim para afastar as pessoas. O alerta vou fazer mais para a praia, tá? Devido a essa ciclone extratropical que está aí se desenvolvendo, está indo para o largo do oceano, a gente vai ter um swell vindo ali do sul do país, e essa elevação nas ondas deve estar acontecendo aqui no Rio de Janeiro a partir do sábado, no finalzinho da tarde e início da noite. Então, para quem for curtir uma praia, pelo menos for querer curtir a praia de maneira geral, tanto no sábado como no domingo, olhe muita atenção para não ser surpreendido em relação às ondas que vão intensificar a altura delas. Então, muito cuidado para ninguém ser pego de surpresa em relação a isso. Então, gente, eu desejo a vocês aí um bom final de semana. Domingo a gente tem 2 vídeos, tanto contando o trovoada do tempo para a semana, de forma atualizada, como também outro vídeo explicando a maneira em relação a esses vídeos, se a gente vai ter um verão muito quente mesmo, e em relação à temperatura que vai se elevar de 1, 2, 3 graus, enfim, as pessoas estão postando cada coisa e a gente tem que chegar no denominador comum ponto a essa informação. Então, gente, um forte abraço a todos, fique com Deus e até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.